Não só a mulher sarada, você não vai me ver fortuna, mas vai me ver com saúde. Sabe? Por quê? Porque eu sou templo. Eu sou templo do Espírito. Então, eu preciso cuidar de mim e por Deus. Eu brinco lá na igreja, eu cuido da minha saúde física, porque eu quero pregar até 95 anos. Entendeu? Glória a Deus. Eu quero estar com vivacidade para fazer o meu chamado, até quando Deus achar que eu tenho que fazer. Então, nesse período turbulento do testemunho, a gente brigava muito. Algumas brigas mudavam alguma coisa, outras não. Mas chegou um ponto que, assim, eu já estava cansada, sabe? Esgotada de lutar por uma relação. E eu falei, eu não quero mais saber dele. Vou viver na minha vida. Saía, trabalhava, fazia as minhas coisas. Ele chegava do show, a gente se passava assim, se cumprimentar, boa noite, boa tarde. Era assim, seco. Ficamos meses, assim. Até o dia que eu falava, Deus, eu não sei mais o que eu estou fazendo nessa relação. Eu propunha para ele, vamos separar. Vocês não tinham filhos nessa época? Não. Vamos separar. Acabou, chega. Cada um vai pro seu canto. Por que a gente está vivendo assim? A gente mal se fala. A gente só está aqui nessa casa para pagar a conta. Você vive a sua vida, eu vivo a minha. A gente não se dá satisfação. Chega, ele... Não vou separar de você. Não casei com você para separar. Porque ele também tem uma referência de pai e mãe que ficaram juntos até o fim. Então não queria mostrar, né? Não, das duas, uma. Ou não, ele vai poder contar isso aqui. Das duas, uma. Ou ele não queria contar, né? Não queria ser visto falhando num casamento, né? Você vê, outros rapazes, amigos dele, né? Tem 3, 4, 5 filhos, cada um com uma mulher diferente. Ele não tinha filho nenhum, nunca teve. Gustavo sempre foi muito preservado nesse sentido, sabe? Teve várias mulheres, né? Mas sempre muito centrado, né? De eu preciso construir uma família. Ele tinha essa coisa da família. Então, quando ele me escolheu, foi para construir uma família. Mas eu falei, a custo de que você quer construir uma família? Eu lembro que teve uma briga que eu falei assim para ele, eu nunca vou ser mãe dos seus filhos. Nossa. Eu nunca vou me permitir engravidar de você. Eita. Nesse dia, ele arregalou um olho assim, eu lembro como se fosse hoje. E eu tentei engravidar depois que a gente se converteu. Fiquei uns 2 anos tentando engravidar, eu não consegui engravidar. Meu Deus. Não consegui. Você lançou essa palavra aí. Lancei. E até um dia que eu orei ao Senhor, pedi perdão ao Senhor. Sabe? Porque a gente fala coisas no momento da raiva. Graças a Deus o Senhor perdoa o tempo da ignorância, sabe? Mas eu sou muito... boa. Por ler muito, eu sou muito boa com as palavras. Difícil alguém ganhar uma argumentação, ganhar uma argumentação quando eu sei do que eu estou falando. E ali eu tirava todas as armas dele, sabe? Ele não tinha o que discutir, ele só falava pra mim, eu não vou separar. Eu falava, não tem porque a gente está casado. Você entende que você vive uma vida de solteiro? Você entende que não faz sentido? Você entende? Eu vinha com os argumentos... E ele falava, não, mas eu quero você. Eu vou continuar casado com você. A gente não vai separar. Ele queria estar casado, mas não queria deixar... A responsabilidade. Ele não queria deixar o que ele fazia, Exato. Né? E aí chegou um momento que eu falei, cara, não vou mais discutir. Chega. Cansei. Cansei. E aí passaram-se meses, né? Meu primo virou e falou pra mim... Bateu na porta da minha casa nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, eu abri a porta, morava no apartamento, eu falei, oi primo, tá fazendo o que aqui? E aí ele virou e falou, cara, eu tive um sonho com você e eu vim aqui para te contar esse sonho. E nisso, Gustavo, assim, eu já não estava mais indo na macumba nesse período, já tinha meio que abandonado, né? E o Gustavo continuava lá, firme, fazendo os trabalhos dele. E aí nesse dia meu primo teve um sonho, ele viu uma aliança rodando, né? E aí ele pegava essa aliança na mão e quando ele abria a aliança, ele viu o meu nome dentro da aliança. E aí ele falou que fechava a mão assim e a aliança estava morna. E aí, nisso que a aliança estava morna, ele virou e falou assim, você sabe o que é morno? Aí eu virei e falei assim, não. Ele, na Bíblia, diz que ou você é quente ou você é frio, que o morno Deus vomita. Aí quando ele falou isso, meus olhos encheram de lágrimas. Por quê? Porque o meu casamento já estava morno.
A gente não conversava, a gente não se falava. Pra mim já tanto fazia o que ele... Não fazia diferença o que ele fazia ou não, sabe? Aí nesse dia ele, vamos na igreja comigo, prima? Eu falava, vamos. Aí falei, vamos. Aí ele virou, marcou um horário e fomos. Aí nesse dia a pastora que pregou, ela lançou uma palavra assim, ó, tem uma pessoa que entrou aqui por essas portas hoje. Eu não sei quem é você, mas o Senhor está falando que você entrou aqui hoje querendo desistir do seu casamento, abandonar o seu casamento. O Senhor está falando para você não abandonar o seu casamento, porque ele tem uma história grandiosa, poderosa na sua vida, e ele vai te dar vitória. E eu recebi aquilo. E aí eu falei, e agora? Como é que eu começo? Como que eu faço? Porque tudo que eu aprendi foi de macumba, não sei nada. Nunca li a Bíblia, assim, né, na profundidade. E aí eu recebi uma palavra na época, né, eu indo para a igreja, servindo aos cultos. Isso já gerou um conflito para ele. Por quê? Porque quando eu comecei a ir para a igreja, eu mudei as vestes. Eu já não usava mais os decotes que eu usava, as saias que eu usava, o tipo de roupa que eu usava. Eu comecei a ter uma mudança de cara. Eu olhei meu armário e falei, cara, não tenho roupa para ir para a igreja. Então, aquela vida de dar macumba, você não... Depois que você casou, não... Ela esfriou. Eu já não estava mais indo. Não estava mais lá. Não. Assim, eu ia muito mais quando era mais adolescente, né? Em gira, em festas de Cosme e Damião, essas coisas, estava sempre lá, né? Na minha família existiam pessoas que incorporavam, então a gente estava em família e acontecia a manifestação, mas em si eu nunca cheguei a manifestar ou não, nunca cheguei, tá? E aí, quando eu fiz 18 anos que eu casei, eu meio que deixei um pouco isso de lado, né? Mas continuava acreditando, né? Acendia vela, fazia as coisas, né? E aí eu comecei a estudar, sabe, a Bíblia. E aí eu comecei a ler a Bíblia e ver tudo que eu fazia de errado. Eu comecei a entender o porquê que a macumba era errada, sabe? E a ler, né, que não terás outros deuses diante de mim, não prestará culto, nenhum tipo de imagem. Aquilo começou a fazer muito sentido e eu comecei a encontrar as respostas que eu queria. Só que eu precisava aprender a como... eu ouvia muito falar do Espírito Santo e eu falava, como ter o Espírito Santo? Como que, né, eu, toda cheia de pecado, toda errada, toda falha, vou ter o Espírito Santo? Sou nem digna. E aí um amigo, né, falou, Jana, você que tá lendo, né, porque eu estava lendo a Bíblia, eu falei, cara, não estou entendendo nada. Porque você pega a Bíblia, vai ler, você não tem profundidade, não estou entendendo nada. E ele falou, faz o seguinte, para você que está começando,